Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Cinderela cambaleava, ainda sob o efeito da droga que alguém havia colocado em sua bebida. A noite de gala deveria ser um simples evento beneficente, mas agora ela se encontrava desorientada, incapaz de distinguir a realidade da ilusão. Seus saltos tilintavam suavemente contra o mármore do luxuoso corredor, e cada porta parecia uma armadilha. Instintivamente, ela empurrou uma porta dourada que apareceu ao acaso. A sala atrás dela era imensa, decorada com um gosto frio e imponente, e sobre a mesa, uma pilha de documentos indicava a presença de alguém muito importante. Antes mesmo que pudesse dar um passo para trás, a porta se fechou atrás dela. O CEO, Alexander Grayson, era um homem sempre descrito como frio e metódico. No entanto, naquela noite, ele não demonstrou sua autoridade habitual. Surpresa e confusão estavam estampadas em seu rosto quando a viu. Uma jovem mulher, quase sem vida, parada em seu quarto, tremendo e incapaz de falar. Os minutos que se seguiram foram uma mistura de caos e mal-entendidos. Um simples erro, um momento de fraqueza, e 9 meses depois, a vida de Cinderela deu outra guinada dramática. 3 criaturinhas vieram ao mundo como que por mágica, após uma noite que ela jamais conseguiu explicar completamente. Trigêmeos. 3 crianças nascidas de um encontro fortuito, mas agora ligadas ao homem mais poderoso da cidade. E enquanto contemplava os rostinhos adormecidos, Cinderela compreendeu que aquele erro, ou aquela noite improvável, havia mudado o rumo de sua vida para sempre. Cinderela acordou em seu pequeno apartamento, um apartamento modesto demais para conter seus pensamentos turbulentos. 9 meses haviam se passado desde aquela noite fatídica. 3 berços agora ocupavam sua sala de estar, os trigêmeos, meninos de olhos penetrantes e personalidades já marcantes. Cada respiração, cada movimento parecia preencher o cômodo com uma energia que ela jamais poderia ter imaginado. Mas a realidade logo a alcançou. Alexander Grayson, o CEO, estava desaparecido havia semanas, até o dia em que seu advogado irrompeu no apartamento com um olhar severo, porém calculista. Senhorita. Cinderela, presumo? Disse ele, lançando um olhar rápido para as crianças. O Sr. Grayson deseja reconhecer a paternidade. Cinderela sentiu uma mistura de raiva, medo e confusão a invadir. Como esse homem poderia aparecer de repente depois de todo esse tempo e afirmar que queria assumir essa responsabilidade? Mas o advogado não parou por aí. Ele colocou um envelope grosso sobre a mesa. Dentro havia documentos legais, contas bancárias, propriedades, um império que Cinderela jamais imaginou que um dia tocaria. Tudo em nome de seus filhos. Os trigêmeos balbuciavam em seus berços, alheios à tempestade que se aproximava. Cinderela os observava com o coração apertado. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar, e não apenas a dela, mas a daquelas 3 vidinhas que ela precisava proteger a todo custo. Mais tarde, ela encarou Alexandre pela primeira vez desde aquela noite fatídica. O homem elegante, porém rígido, tinha uma mistura de incerteza e fascínio no olhar. Você é o pai dessas crianças, murmurou ela, ainda em choque. Sim, e pretendo fazer jus a isso, respondeu Alexander com a voz firme, mas estranhamente humana, quase vulnerável. Cinderela se perguntava se podia confiar nele. Mas no fundo, ela sabia que aquela noite improvável, que dera início a tudo, seria apenas o começo de uma longa e perigosa jornada para ela e seus trigêmeos. As semanas seguintes foram uma correria para Cinderela. Alexander Grayson insistiu em participar da vida dos trigêmeos, e ela se viu dividida entre gratidão, desconfiança e exaustão. As 3 crianças, embora ainda bebês, já pareciam ter personalidades distintas. Ethan, o mais calmo, observava o mundo, com olhos inteligentes e penetrantes como se ele entendesse, jamais do que deveria. Liam, o encrenqueiro, gritava com todos. Frustração e fez com que aqueles que ousassem caíssem na gargalhada. Contradizer. Noah, o mais sensível, chorava com facilidade, mas sabia como confortar seus irmãos com um simples sorriso ou uma mão colocada sobre eles. Todas as manhãs, Cinderela tinha que lidar com mamadeiras, fraldas e ligações incessantes do escritório de Grayson. Enquanto isso, Alexander tentava, desajeitadamente, descobrir como ser pai. Suas reuniões de negócios eram interrompidas por birras dos trigêmeos e mensagens frenéticas de sua assistente pessoal. Senhor, eles repintaram o tapete com leite de novo. Apesar de todos os seus esforços, Cinderela pressentia que algo estava errado. Alexander parecia se esconder atrás de sua fachada impassível de CEO.
Às vezes ela percebia um olhar preocupado, uma hesitação em sua voz quando ele falava das crianças. Como se a realidade daquela noite fatídica, aquela que concebeu os trigêmeos, tivesse aberto um mundo dentro dele que ele jamais quisera ver. Certa tarde, enquanto Cinderela colocava as crianças na cama para um merecido cochilo, Alexandre tomou uma atitude inesperada. Cinderela, ele começou com a voz quase trêmula. Eu sei que não tenho legitimidade, mas quero estar lá por eles. Não pelo nome, não pelo dinheiro, apenas por eles. Cinderela sentiu uma pontada no coração. Ela não queria se deixar influenciar tão facilmente, não depois de todo aquele caos. E, no entanto, em seus olhos, ela viu uma sinceridade que jamais imaginara encontrar naquele CEO frio. Mas a paz durou pouco. Alguns dias depois, um pacote estranho chegou ao apartamento deles, fotos anônimas da noite de gala tiradas às escondidas, mostrando Cinderela drogada e entrando no quarto de Alexandre. A ameaça era clara, alguém sabia a verdade. Cinderela e Alexandre então compreenderam que não eram apenas responsáveis por seus filhos, mas que agora estavam presos em um jogo perigoso, onde seu segredo poderia destruir suas vidas, a qualquer momento. E enquanto os trigêmeos gorjeavam em seus berços, alheios ao perigo que os cercava, apenas um pensamento atormentava Cinderela, aquela noite que pareceu um acidente. Será que realmente poderia continuar sendo um acidente? Os trigêmeos já tinham 2 anos e suas personalidades começavam a se revelar de maneiras surpreendentes. Ethan, o mais quieto, parecia pressentir os pensamentos dos outros antes mesmo que falassem. Liam, o mais extrovertido, era capaz de criar um caos incrível com um simples grito ou uma gargalhada. Já Noah, a personificação da sensibilidade, parecia absorver as emoções dos adultos ao seu redor como uma esponja. Cinderela pressentiu que aquelas crianças não eram comuns. Um dia, ela observou Ethan, que olhava fixamente para Alexander e sussurrou. Pai, você está escondendo alguma coisa. Alexander empalideceu. Ele sabia exatamente o que a criança queria dizer. Desde aquela noite no baile de gala, ele nunca havia falado sobre certos assuntos particulares. Decisões arriscadas e segredos da empresa que nem mesmo seus colegas mais próximos conheciam. E, no entanto, aquele garotinho com apenas 2 anos de idade, parecia capaz de desvendar esses mistérios. Nos dias que se seguiram, estranhos incidentes ocorreram no apartamento. As luzes piscavam sem motivo aparente, objetos desapareciam e reapareciam em outros lugares. E às vezes as trigêmeas pareciam se comunicar entre si em uma linguagem invisível, perfeitamente sincronizadas. Cinderela começou a temer que elas tivessem herdado algum tipo de dom inexplicável, um legado inesperado daquela noite fatídica. Mas o perigo externo logo se manifestou. Fotos anônimas da noite de gala foram enviadas a várias pessoas influentes da cidade. Certa noite, enquanto Alexander trabalhava até tarde no escritório, recebeu uma mensagem enigmática. Você tem um segredo. As crianças, e ela, logo todos saberão. O medo tomou conta do coração de Cinderela. Ela percebeu que não estavam mais ameaçados apenas pela revelação da noite que dera início a tudo, mas também por aqueles que poderiam querer explorar esse segredo para proveito próprio. Alexandre, geralmente tão confiante e dominador, demonstrou pela primeira vez uma dúvida genuína. Começou a compreender que sua vida e a de seus filhos jamais seriam normais. Contudo, a cada olhar para Cinderela, via nela não apenas a mãe de seus filhos, mas a única pessoa capaz de navegar por aquele caos com coragem e inteligência. Certa noite, quando os trigêmeos finalmente adormeceram, Cinderela inclinou-se sobre Alexandre e sussurrou. Não podemos fugir. Devemos encarar o que está por vir, juntos. Alexander assentiu com a cabeça. Pela primeira vez, deixou de lado sua fachada imperturbável de CEO. Ele compreendeu que aquela noite, que dera início a tudo por engano, mudará sua vida para sempre. E agora, a verdadeira batalha estava apenas começando. Os trigêmeos tinham agora 4 anos. Seus 12 estranhos e poderosos haviam se tornado impossíveis de ignorar. Ethan, o mais calmo, parecia capaz de ler os pensamentos dos adultos ao seu redor. Liam, o mais agitado, causava pequenos fenômenos inexplicáveis quando estava com raiva. Objetos se moviam sozinhos, misteriosos flashes de luz. Noah, o mais sensível, conseguia acalmar ou intensificar emoções simplesmente olhando para as pessoas. Cinderela e Alexandre compreenderam que essas crianças não eram apenas herdeiras de um império financeiro, mas também detentoras de um poder que alguns de fora poderiam querer explorar. A ameaça tornou-se mais palpável quando Alexander recebeu uma ligação de um número desconhecido. Uma voz arrepiante ecoou pelo telefone. Vocês têm algo que nos pertence.
As crianças, e o segredo daquela noite, devem ser confiados a nós. Cinderela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alguém sabia exatamente o segredo daquela noite fatídica em que tudo começou. As fotos, as testemunhas, tudo não passava de uma peça de um quebra-cabeça maior e mais perigoso. Incapaz de ignorar o perigo, Alexandre propôs uma solução radical. Precisamos sair da cidade, desaparecer, enquanto ainda podemos protegê-los. Cinderela balançou a cabeça. Fugir não bastava. Ela entendia que precisava agir, revelar o segredo no momento certo e, acima de tudo, proteger os trigêmeos daqueles que queriam usá-los. Nos dias seguintes, eles elaboraram um plano discreto para identificar o remetente das ameaças. Ethan, com sua incrível intuição, conseguiu captar detalhes nas cartas e ligações que os adultos haviam ignorado. Liam, apesar de seu jeito extrovertido, mostrou-se útil ao provocar, sem querer, reações que revelaram as intenções dos inimigos. Noah, com sua sensibilidade singular, acalmou os ânimos e permitiu que Cinderela e Alexander pensassem com clareza. Certa noite, Alexandre e Cinderela se viram sozinhos na sala de estar. Os trigêmeos finalmente haviam adormecido, exaustos do dia. Alexandre pegou as mãos de Cinderela e disse: "Ontem à noite, aquele erro criou algo impossível de controlar, mas agora sei que podemos superar tudo isso. Juntos." Cinderela sorriu cansada, mas determinada. "Juntos, e por eles. Pelos nossos filhos." Ao mesmo tempo, do lado de fora, uma figura observava o apartamento deles das sombras. O mistério daquela noite fatídica não havia terminado. Ainda havia segredos a desvendar, perigos a enfrentar e um destino que ninguém poderia ter previsto. A família improvável, Cinderela, Alexandre e os trigêmeos com poderes extraordinários, acabará de perceber que suas vidas haviam mudado para sempre, e que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Os trigêmeos tinham agora 6 anos. Seu poder era impossível de ignorar. Ethan, com sua intuição aguçada, quase conseguia prever os movimentos daqueles ao seu redor. Liam, impulsivo e exuberante, podia causar desastres reais sem querer. Flashes de luz, objetos voando pela sala e até pequenas explosões elétricas. Noah, gentil e empático, amplificava ou acalmava as emoções ao seu redor, influenciando adultos e crianças com uma força quase sobrenatural. Cinderela e Alexandre sabiam que o momento decisivo havia chegado. As ameaças anônimas estavam se aproximando perigosamente. A figura que os observava há semanas finalmente decidiu agir. Certa noite, o portão do apartamento foi arrombado e um homem mascarado entrou, determinado a sequestrar as crianças e explorar seu poder. Mas ele não havia previsto a incrível coordenação dos trigêmeos. Ethan antecipava cada movimento seu, Liam usava seus fragmentos para criar barreiras de luz e destroços, e Noah acalmava o pânico dos pais, permitindo que mantivessem o controle e revidassem de forma inteligente. Juntos, eles formavam uma força quase indomável. Cinderela protegeu seus filhos, usando cada gesto para afastar o inimigo. Alexandre, pela primeira vez, deixou de lado sua carreira e seus negócios, tornando-se o escudo de sua família. A batalha durou apenas alguns minutos, mas para Cinderela e Alexandre, cada segundo pareceu uma eternidade. Quando a poeira baixou, o intruso foi neutralizado, mas não sem deixar um aviso. Isto é apenas o começo. Você não pode esconder quem você é. Cinderela olhou para seus trigêmeos, exaustos, mas vivos, e sentiu uma onda de orgulho e medo misturados. Essas crianças eram seu legado, sua força e sua maior responsabilidade. Ela compreendeu que a noite que começara com um erro, que desencadear um caos inimaginável, na verdade criará uma família capaz de superar qualquer obstáculo. Alexandre colocou a mão sobre a de Cinderela com o olhar cheio de emoção. Não importa o que aconteça, nós os protegeremos sempre. Cinderela assentiu com a cabeça com os olhos brilhando. Juntos, pelos nossos trigêmeos, pela nossa família. E enquanto as luzes da cidade cintilavam à distância, aquela família improvável estava pronta para enfrentar o que quer que o mundo lhes reservasse. Porque às vezes, os erros mais loucos podem criar os destinos mais extraordinários. 5 anos se passaram desde aquela noite improvável. Os trigêmeos tinham agora 11 anos, e suas habilidades extraordinárias haviam se desenvolvido ainda mais. Ethan, sempre o estrategista calmo, conseguia antecipar eventos com uma precisão quase assustadora. Liam, exuberante mas leal, agora controlava seus acessos de raiva e sua força destrutiva, transformando sua energia caótica em proteção para sua família. Noah, o sensível, aprendeu a canalizar seus dons empáticos para influenciar as emoções dos outros.
apaziguar conflitos e compreender as verdadeiras intenções dos adultos ao seu redor. Cinderela e Alexandre haviam construído uma nova vida longe dos holofotes, mas ainda sob a sombra da ameaça iminente. Seu apartamento havia se tornado um verdadeiro refúgio, um santuário onde a família vivia, aprendia e crescia unida. Cada risada das crianças ecoava como um triunfo sobre o caos daquela noite que dera início a tudo. Mas o perigo não havia desaparecido. Os inimigos, ainda à espreita nas sombras, observavam a família, aguardando o momento perfeito para atacar. E, no entanto, a força dos trigêmeos, aliada ao amor e à determinação dos pais, fazia tremer aqueles que ousavam se aproximar. Certa noite, enquanto o sol se punha atrás dos arranha-céus da cidade, os trigêmeos estavam na varanda contemplando o horizonte. Ethan sussurrou: "Estamos prontos." Liam acrescentou com um sorriso maroto: "Deixem que venham, eles não sabem o que os espera." Noah colocou a mão no ombro de sua mãe. "Estamos juntos. Sempre." Cinderela e Alexandre trocaram um olhar, uma mistura de orgulho, amor e um leve arrepio de preocupação. A vida os obrigara a enfrentar o inimaginável, mas também lhes dera o presente mais precioso, uma família unida, invencível diante da adversidade. E no silêncio daquela noite, apenas um pensamento passou pela cabeça de Cinderela. Aquela noite, que começou com um erro, foi talvez o mais belo erro de todos. Mas nas sombras, uma figura desconhecida observava a família, com um sorriso enigmático nos lábios. O jogo não havia terminado. O verdadeiro desafio, aquele que testaria sua coragem, seu amor e os poderes dos trigêmeos, estava apenas começando.